Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, seu capítulo 3, e o versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Você que encontrou aí pode dizer um amém? Amém. Pouca gente encontrou ou pouca gente disse amém. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode se assentar. O Evangelho de João, escrito por João, ele seguiu uma linha de escrita para muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Ela é conhecida como a carta universal, uma carta para todos. Cada um dos escritores dos evangelhos escreveu para um público específico. João escreveu mais para todos, sem ser só judeu, sem ser só grego, mas escreveu para muita gente. E esse capítulo 3, ele traz um diálogo que Jesus estava tendo com um homem muito conhecido na época e influente. O diálogo que começa no capítulo 3 é o diálogo com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus, e ele tinha também uma cadeira chamada no Sinédrio. Sinédrio era um grupo de pessoas que eles julgavam Israel, o povo. Eles viam a lei, eles estudavam a lei que é na sua Bíblia, nos seus primeiros 5 livros, e eles tinham por essa ordem para julgar o povo. E eles iam julgando o povo. Diante disso, eles tinham algumas ordenanças. As principais a gente conhece, que eram os 10 mandamentos, que eles tinham ali que cuidar, que falar, que decorar, e ver se o povo estava cumprindo. Então, quando um fariseu saía lá da sua casa, ele saía para observar. E as pessoas, quando via eles vindo, já começavam logo a observar se não estavam fazendo nada de errado, se não estavam fazendo algo contrário à lei. Aonde eles chegavam, o povo reverenciava eles, porque eles eram o poder máximo eclesiástico para eles, o poder da Bíblia, o poder da lei. E Nicodemos, ele é um desses. Além desses 10 mandamentos, que são o que nós conhecemos, haviam ali 613 ordenanças aí, sobre como comer, como orar, como cultuar, quais as orações, tudo. E o fariseu, ele se dedicava a encontrar, a estudar e observar esses pontos. Além da tradução, dessa lei que eles tinham, vinda lá desde Moisés, eles tinham uma outra tradição que passava oralmente de pai para filho. Então, algumas das ordenanças eles passavam apenas para o filho, e aí o filho passava para o neto, e assim ia. Mas os fariseus se dedicavam a isso. No início do capítulo 3, você vai ler no versículo 1, se você está ainda com a sua Bíblia aberta, que vai contar a história de um homem que vem ter com Jesus de noite. Em algumas traduções diz na madrugada. Nicodemos, ele vem ter com Jesus durante o período noturno. Claro que algumas interpretações existem, mas para entender melhor, ele veio à noite porque teriam menos pessoas na rua.
menos pessoas iriam observar a ele, poucas pessoas iriam vê-lo indo até a casa de um homem que, para os fariseus, era um que estava indo contra o que eles queriam. Os erros que os fariseus encontravam em Jesus não era dessa lei que foi dada a Moisés, mas era da lei oral, daquelas que eles passavam de pai para filho. Você vai observar que um dia Jesus curou um homem no sábado, e eles vieram questionar Jesus, dizendo que o sábado não era dia de curar ninguém. Mas não havia nenhuma ordenança dizendo que não podia se curar alguém no sábado. Era outra coisa, mas eles buscavam isso. Então Nicodemos vem ter com Jesus de madrugada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principais dos judeus. E esses foi ter com Jesus de madrugada, ou de noite. E quando ele vai ter com Jesus à noite, ele deixando claro que ele não quer ser visto com Jesus. Que ele não quer ser visto como aquele homem que para os outros era o pervertedor da lei. Então ele ia de noite, de madrugada. Algumas pessoas querem se relacionar com Jesus nas escondidas, sempre à noite, com pouca visibilidade. São pessoas que querem ter o benefício de ter Jesus, de ter a sua presença, de orar, de louvar a Deus, de ter os benefícios de Jesus, só que ele não quer ter a exposição de quem serve Jesus acaba tendo. Assim como Nicodemos, ele vai à noite, ele segue, ele vai procurar Jesus de noite. E a frase que ele inicia dizendo a Jesus é Rabi, mestre. Essa era uma expressão usada apenas para os fariseus, os mestres, aqueles que estudavam a lei desde pequeno. O menino judaico ele começava o seu estudo com 7 anos. Aos 13 ele ia até uma sinagoga para ele falar sobre a lei, sobre os 5 primeiros livros da sua e da minha Bíblia. E lá ele dizia quantas palavras tinha no Pentateuco, ele recitava o Pentateuco de cor, ele era perguntado e respondia coisas ao seu mestre que ali estava. E se esse menino fosse muito brilhante, ele era encaminhado para uma segunda escola, para se tornar um discípulo de um rabino, de um mestre. E aí sim, quando ele atingisse a maioridade de 30 anos para eles aqui na religião, ele assumiria uma sinagoga, uma igreja, um templo para ele. E ele ia ter, entre outras, a sua interpretação da lei. Ou seja, ele ia chegar no patamar em que ele ia poder discutir sobre a lei, apresentar pensamentos sobre a lei. Então a lei diz lá, não se trabalha no sábado. E aí os mestres se reuniam para decidir e para definir o que era trabalhar no sábado. E os mestres passavam a fazer isso. Por diversas vezes você vai ver que Jesus pregando, ensinando, ele diz: vê o que está escrito, eu porém vos digo, ou eu te digo da seguinte maneira. Jesus ele trouxe a interpretação da lei, e Nicodemos reconhece em Jesus que ele é um mestre assim como ele. Ou seja, ele vai conversar com Jesus dizendo: eu sei que tu és mestre, Rabi, você também é mestre assim como eu sou. A conversa aqui vai acontecer não entre os discípulos, mas entre dois mestres que tinham discípulos. Dois homens que eram, em relação aos outros, na ideia de Nicodemos, superior aos outros, porque eles eram mestres, eles dedicavam a sua vida a ser um mestre. E ele chega até Jesus e diz: olha, bom mestre, eu sei que você é o enviado de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não for enviado de Deus. Ninguém consegue fazer essas coisas que você faz, os sinais que você executa, se não for alguém enviado pelo próprio Deus. Eu reconheço que você é enviado de Deus, que você é um mestre. Então, ele atestou que quem era Jesus pelos milagres e pelos feitos, que era mais um das responsabilidades dos fariseus, que era atestar a vinda do Messias, atestar a vinda do Filho de Deus, do Cristo. Então ele procurava tudo que podia dar para ele informações, para ele ter certeza que ele era um mestre. E quando ele faz ali o início da conversa com Jesus, chamando Jesus de mestre, dizendo que ele reconhece que Jesus ele é esse Filho de Deus, enviado de Deus, que ele pode fazer milagres, e as coisas que ele faz, ninguém que não foi enviado por Deus não pode fazer. Ele termina essa sua saudação inicial com Jesus, e Jesus vai começar a responder.
Então ele chega até Jesus de noite, quando Jesus está diante dele, ele fala: tu és mestre, os milagres, as ações que você faz, só quem é enviado de Deus pode fazer, nós aqui reconhecemos, eu reconheço. E aí quando ele termina de fazer a saudação, talvez ele espere de Jesus uma saudação que volte para ele no mesmo nível que ele começou. É dois mestres conversando, então ele saúda o mestre e diz: você é mestre, eu reconheço você como mestre, isso. E aí quando ele espera a resposta de Jesus, ele aguarda Jesus dizer: reconheço que você é um mestre, um fariseu, que você tem aí as suas qualidades, que você é um homem bom, que você guarda a lei, que você é estudioso, que você estudou desde criança. Ele espera essa resposta de Jesus. Mas no capítulo, no versículo 3, Jesus vai responder para ele, iniciando: em verdade eu te digo. Esse em verdade é como Jesus chamasse a atenção, dizendo: olha, presta atenção agora, aumenta a sua atenção no que eu vou te dizer. Olha bem para mim. Jesus olha para ele e diz: é necessário você nascer de novo. Ele fez toda uma saudação para Jesus, reconhecendo: nós somos mestres, nós estudamos a lei, nós guardamos a lei, nós temos discípulos. E aí quando Jesus vai responder, Jesus olha para ele e diz: é necessário você nascer de novo. É necessário você começar de novo a sua vida. Jesus diz para ele: eu sei que você já chegou cheio de títulos, mas você precisa começar do zero. Você precisa começar de novo. Você precisa apagar essa primeira vida que você tem e começar uma outra vida. Esse conhecimento, todo esse estudo que você tem, você precisa desistir dele aqui e nascer de novo. Você precisa reaprender a viver de uma maneira diferente. Você precisa aceitar que esse primeiro nascimento não serve. Esse primeiro nascimento, Nicodemos, não serviu. Para mim, para o que eu estou prestes a te dizer, a forma que você nasceu, que você viveu até hoje, não serve. Você precisa nascer de novo. E você falar para um pecador, para alguém que sabe que tem falhas, que tem erros, que comete pecados, que ele precisa nascer de novo, é admissível e até aceitável para quem ouve. Para quem errou muito na vida, para quem tem um passado não tão bonito, um passado de coisas que ele se envergonha, ouvir assim: você precisa nascer de novo, para ele é um benefício, é um lucro. Apagar a história passada e começar uma nova é tudo que eu precisava. Porque até aqui eu venho errando, eu venho pecando, mas se eu tenho a oportunidade de nascer de novo, acabar com essa antiga natureza e começar uma nova, para mim é muito bem. Mas agora, falar isso para um fariseu que se considerava um homem que não tinha esse tipo de erros, um homem modelo, que tinha discípulos que olhavam para ele e via que ele era o modelo, falar para Nicodemos assim: você precisa nascer de novo, era como se fosse uma afronta, dizer: eu sei que você tem um posto mais alto que alguém pode alcançar, mas esse posto mais alto não serve, você tem que nascer de novo. E a resposta de Nicodemos para Jesus é: como pode alguém, depois de adulto, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? O Nicodemos responde para Jesus, não é inocentemente, não é uma resposta de alguém que não entendeu o que Jesus disse, porque ele tinha o posto mais alto, ele era estudado, ele estudou muito, ele conhecia muitas coisas, ele sabia o que estava dizendo. Ele não estava falando com Jesus como alguém que não entendeu. Ah, mas vai nascer de novo, vai voltar para a mãe, depois nascer? A resposta de Nicodemos para Jesus é impossível isso que você está dizendo. Não tem como, para mim, nascer de novo, porque eu sou o mestre. Não tem como eu voltar do início, ou esquecer tudo que eu já fiz e começar novamente. Eu cheguei num dos postos mais altos dessa nação. Eu consegui alcançar o farisaísmo, e além do farisaísmo, eu faço parte do Sinédrio, que é o corpo que julga toda essa nação. Não tem como só se eu nascer numa família diferente, só se eu nascer de uma pessoa diferente, num lugar diferente, e isso aí é impossível para mim. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir voltar a minha vida do zero, esquecer o que aconteceu. Talvez alguns nas igrejas tenham o mesmo raciocínio de Nicodemos. Ele se considera justo e santo demais para ter que nascer de novo. Ou se considera sábio demais para desconsiderar ou para esquecer o que ele aprendeu e reaprender.
Talvez ele olhe para as pessoas de cima, se considerando melhor do que os outros, e diz: tá, esses réis mortais podem nascer de novo, mas eu não. Olha quem eu sou, olha onde eu cheguei, olha o que eu alcancei, olha a minha história, olha a minha vida, olha aí, todo mundo já sabe quem eu sou. Como que eu vou nascer de novo, zerar isso aqui e começar de novo? Se ao menos eu tivesse uma vida terrível, uns pecados assim que eu me envergonhasse, eu tivesse uma ficha grande criminal, eu não tenho nada disso para mim, eu não preciso nascer de novo. Mas quando Jesus está falando para Nicodemos, ele diz o seguinte: eu sei que você é mestre, você precisa nascer de novo. Do mesmo jeito que quem se considera justo precisa nascer de novo, aquele que sabe que tem pecados também precisa nascer de novo. Seja você olhando para a vida de alguém, aí você compara a sua vida com a vida de um amigo próximo, por exemplo. Um amigo que seguiu uma vida completamente diferente da sua, enveredou por caminhos terríveis, faz coisas que você tem vergonha de dizer que conhece ele. Você olha para ele e diz: não, ele precisa nascer de novo. Mas agora eu sempre estive aqui, eu sempre estive na igreja, eu sempre, às vezes, eu posto um versículo, eu leio outro versículo, acho que para mim não é necessário nascer de novo. Exatamente, para você também, você precisa nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. E Nicodemos está olhando para Jesus e está falando: eu não vou voltar. Como que volta para o filho da minha mãe? Nasce de novo. Jesus olha para ele e diz, no verso 5: nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Se você aprender, reconhecer que você está errado, você precisa nascer de novo. Quando fala da água e do Espírito, alguns fazem ligação direta ao batismo de João Batista. Mas aqui não é o ato do batismo, mas o que levava ao ato do batismo. 2 capítulos anteriores aqui, João está falando sobre um assunto. E o nascer de novo é você se arrepender. O batismo era a confissão pública do arrependimento que havia acontecido no interior. Tanto que João prega para os fariseus, eles dizem: vocês não produzem frutos dignos de arrependimento. Então aqui é se arrepender, mudar de direção. Você precisa entender que o Espírito precisa nascer dentro de você. Por quê? Porque a sua primeira natureza não serve. Verso 6: quem nasce da carne é carne. Jesus está falando para Nicodemos é o seguinte: esse primeiro nascimento, desde o pecado de Adão, ele já vem corrompido. Você já nasce na corrupção, você já nasce com propensão, com suas ideias inclinadas ao pecado. Você herdou uma natureza pecaminosa, e não importa se você se tornou um fariseu, não importa se você estuda, lê, que você conhece a Bíblia, que você julga as pessoas, não importa, Nicodemos, você continua sendo um homem carne e osso que nasceu caído desde Adão. Então esse nascimento da carne é simplesmente o que condena você. A carne, você nasceu da carne, e se você viver na carne, você não herda o reino dos céus. Se você não entender que essa sua natureza precisa ser mudada, que você precisa nascer do Espírito, você não vai herdar o reino dos céus. Algumas pessoas, quando vão pedir conselhos ou conversar sobre algo que cometeu, ele tenta justificar a sua ação dizendo: mas pastor, eu nasci assim, eu nasci desse jeito, isso faz parte, sabe, da minha natureza, isso faz parte da minha personalidade, isso faz parte do jeito que eu fui criado. Mas não é sobre você, ou sobre como você foi criado, como você nasceu, é sobre nascer de novo. Porque exatamente essa natureza que nós temos, carnalidade aqui, ela não serve para que a gente possa herdar o reino dos céus. Não dá para justificar dizendo: mas eu nasci assim. Exatamente. Como Deus sabe, do jeito que você nasceu, na forma que você nasceu, você precisa mudar essa sua natureza que é da sua carne caída desde o pecado. Nicodemos ouviu e disse: mas nascer de novo, exatamente, mortificar essa carne aí. Porque quem nasce da carne é carne, ou seja, a carne não herda o reino dos céus. Essa sua natureza não vai servir para herdar o reino dos céus. Mas eu nasci assim, eu nasci gostando disso. Quando eu me entendi por gente, eu já gostava, eu já fazia. Exatamente, a sua natureza não serve para herdar o reino dos céus. Por isso que você precisa nascer de novo.
E quando Jesus conclui essa fala, pelo texto, entende-se que Nicodemos mostrou uma expressão de assustado. Como assim não serve? Como assim não pode? É o verso 7, Jesus reitera dizendo: não se admire ou não fique assustado quando eu disser para você que você tem que nascer de novo. Porque quando ele ouve tudo que Jesus diz, ele faz uma ofensa: como assim? Jesus diz: exatamente, você precisa nascer de novo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem solos que recebem, corações que recebem. Alguns recebem a palavra e entendem que precisam mudar. E recebem e dizem: eu vou praticar essa palavra. Outros recebem e já logo pensam: olha, fulano tinha que estar aqui hoje, porque essa palavra é certinha para ele, e ele não veio, perdeu. O outro já vê a palavra e diz: nossa, essa não é para mim não, eu já superei isso aí. Eu não prego aqui para as cadeiras, eu não prego para quem não veio, eu prego para você, para mim, para nós que estamos aqui. Se estamos ouvindo de Deus que Ele está querendo que a gente venha nascer de novo, é porque nós precisamos nascer de novo. E não fique admirado, assustado de você ouvir falar: mas quem é esse jovem falar para mim nascer de novo? Eu tenho 60 anos, eu nasci na igreja, eu conheço a igreja, mas não sou eu, é a palavra de Deus dizendo: todo homem que nasce da carne, ainda tem a natureza, a sua carnalidade viva, precisa entender que tem que nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, você precisa nascer de novo. A palavra, ela é uma espada mais penetrante do que uma espada de 2 fios, então é para você, é para mim. A palavra que denuncia você, me denuncia também, porque se estamos todos aqui, todos precisamos melhorar. Se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, porque Deus quer que nós venhamos nascer de novo. Nicodemos se assustou e disse: mas como assim? Não se assuste, eu disser para você: você precisa nascer de novo. Você que é pecador, entende que é pecador e fala: eu nem devia estar aqui, eu sou tão impuro, eu sou tão pecador, eu pequei antes de entrar naquela porta. Você precisa nascer de novo. Para você que entrou e a sua oração foi listando as suas virtudes, dizendo: grato sou, porque sou crente, sou fiel, não peco. Você também precisa nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. Diante de Deus, e para entrar no seu reino, com essa natureza que a gente não entra. Não dá para tentar justificar as falhas na personalidade. Não, mas é assim, eu cresci assim, é a minha natureza, a minha família me ensinou. Não é sobre você, não é sobre a sua família, é sobre herdar o reino dos céus. Não, mas lá em casa é comum fazer, na sua casa pode ser comum, mas no reino dos céus não pode se entrar fazendo esse tipo de coisa que você faz. Ah, mas eu já me acostumei. Você pode ter se acostumado, mas no reino do céu, para você entrar, você tem que nascer de novo e se desacostumar a fazer o que você faz de errado. Tem que nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo? Jesus continua no verso 8. Tem que nascer do Espírito. E o que é o Espírito? A gente veio de muitos meses falando sobre o Espírito. E o finalzinho eu falei que o Espírito é vento, é ruach, é fôlego de vida. Ele é invisível, ele não pode ser tocado, mas ele pode ser sentido. Qual é o texto aí no verso 8? O que ele diz? Disse-lhe, filho, o Senhor... Espera que eu me perdi no texto aqui. O vento bateu aqui e levou minha filha. 3 e 8, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é tudo que é nascido do Espírito. E Nicodemos olha e diz: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? O vento sopra onde quer, não entendes para onde ele vai, nem de onde ele vem. O Espírito é a mesma coisa, é vento. Ou seja, a natureza comum não entende como o Espírito age. Como que eu posso deixar de ser quem eu sou? Como que é possível isso? Porque eu não sei viver de outra maneira. Eu não sei viver de outra forma. Eu não penso de outra maneira. Eu não penso de outra forma. Eu não consigo raciocinar de outro jeito. Porque esse sou eu. Então como que eu vou entender que eu tenho que pensar diferente? Se quando as situações se apresentam a mim, eu só tenho uma forma de pensar, porque esse sou eu. Por isso que não é sobre quem você é sobre quem Jesus quer fazer de você. Você precisa nascer do Espírito, porque enquanto a sua carnalidade estiver dominando, você vai pensar exatamente desse jeito.
Não, mas esse sou eu, assim sou eu faço isso. Eu não penso diferente, eu não ajo diferente. Se eu tirar isso de mim, eu vou perder quem eu sou. Exatamente, você precisa nascer do Espírito. Porque do jeito que você é, quem você é, você não entra. Só entra quem nascer do Espírito. E é quando o Espírito age, nasce em você. E como que o Espírito nasce em você? Primeira coisa, você vai mudar as suas ações comuns de quem é nascido da carne. As ações comuns da carnalidade deixarão de ser o seu primeiro pensamento. Sabe aquela forma que você pensa em responder quando você é afrontado? Essa primeira forma é a forma da sua carne responder. Essa primeira forma tem que ser mudada para a forma em que o Espírito age em você. Não, mas é comum gritar, eu só grito, eu respondo gritando, eu sei responder as pessoas gritando. Minha mãe me chama, eu grito, meu filho me chama, eu grito. Qualquer pessoa que me chamar, eu grito. Então se Deus me chamar, eu grito. Não, a natureza espiritual tem que tomar conta de você, para quando você for afrontado, não responder do jeito que um carnal responde, mas do jeito que alguém espiritual responde. Por isso que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que eu gosto de fazer, não é sobre o que você gosta de fazer. Por isso que a gente tem que nascer de novo. E nascer do Espírito. E quando ele nos olha e diz, como que pode ser isso? Como que eu posso não ser eu? Você só não vai ser você se o Espírito nascer dentro de você. Quando você pensar em você e como você faz as coisas, e o Espírito dizer, não, esse é o antigo. Quem nasceu de novo não faz mais isso. Não, mas é assim que a gente responde. Você respondia assim antes de nascer de novo. Quem nasceu de novo não responde desse jeito. Mas eu penso, você pensa, mas executar, por isso que o Espírito tem que nascer em você. Entre o que você pensa e o que você faz tem que ter o filtro do Espírito Santo. Entre o que você pensa e o que você fala tem que ter o filtro do Espírito Santo. Porque nós temos potenciais para ser os piores seres humanos do mundo. Porque a carnalidade é assim, e o pecado ele vai gradativo. Quanto mais a gente se afasta, um abismo chama o outro, a gente tem potencial para ser o pior do mundo. Só não chegaremos lá se o Espírito estiver entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Até ele controlar o que você também pensa. Ah, mas eu só penso em brigar, roubar, pecar. O Espírito precisa nascer para que você mude o seu pensamento. E aí Jesus discorre todo um pensamento com ele. E no verso 9 Jesus fala sobre a serpente levantada no deserto. Depois de dizer para Nicodemos, você é mestre, diz que conhece de coisas superiores. E eu estou falando para você de coisas simples. Eu estou falando para você de mudar o seu comportamento. Como que você não entende se você entende coisas tão grandes? Eu nem comecei a falar de coisas espirituais, Nicodemos. Ou seja, quando Nicodemos chegou diante de Jesus, dizendo que ele era mestre e tudo, quando Jesus dialoga com ele, no finalzinho do diálogo, ele já descobre que ele não sabe nada. Que tudo que ele pensava que sabia diante de Jesus se tornou nada. Porque ele tinha que nascer tudo de novo, aprender tudo de novo, começar do zero. Ele fica olhando para Jesus, Jesus diz, olha, você não entende das coisas que são mínimas aqui de comportamento. Imagina se eu começar a falar para você de coisas espirituais. Mas eu não vou aprofundar tanto com você, Nicodemus. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando para ele o seguinte: a história da serpente no deserto você conhece. O povo desobedeceu, Deus mandou serpentes no meio do povo, e aí a serpente matava o povo, até o dia que o povo se arrependeu, clamou. Moisés levantou uma serpente de bronze. Quem olhava para a serpente de bronze recebia ali a cura e não morria. Nicodemos já ligou a história, eu sei, uma serpente de bronze. Aí Jesus fala, assim como ela se levantou, assim eu vou ser levantado. Mas como assim? Jesus está falando aqui para Nicodemos do dia que ele seria levantado na cruz. Quem olhasse para ele receberia ali a regeneração. Jesus está falando para ele, não era a serpente em si e tudo, mas quando alguém olhava, reconhecia o seu pecado, reconhecia o seu erro, aquilo que estava lhe matando por dentro, e aí ele era curado. Quando alguém olhar para Jesus, vai reconhecer quem é, o que faz de errado, que vai descobrir que a sua justiça não é tão justa assim, que aquilo que você considerava como virtude diante de Deus não tem tanta virtude assim.
você vai descobrir que quando olhar para Jesus, você precisa ser curado, senão a morte certa vai terminar com a sua vida. Nascer de novo. Quem nasce uma vez só, o nascimento comum, vai experimentar duas mortes: a morte física e a morte eterna. Quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Quem nasce uma vez, morre duas. E quem nasce duas, morre uma. Mas o que acontece? Se você nascer apenas uma vez e não nascer de novo do Espírito, você vai morrer fisicamente e a morte eterna, condenação eterna. Se você nasceu dessa vez e você reconhecer que você precisa nascer de novo, você só morre uma vez, porque a morte eterna não tem mais poder sobre a sua vida, desde que o Espírito de Deus nasça dentro de você. E aí Jesus continua dizendo para Nicodemos o seguinte, o verso que a gente lembra, que a gente conhece: porque Deus amou o mundo. E aqui na minha Bíblia, mundo tem vários significados. O que vai dizer qual é esse mundo é a continuidade do texto. Mas na Bíblia, aproximadamente, a gente encontra 3 palavras para definir mundo: cosmos, que é planeta; tem aion, que é era ou época, quando Jesus diz assim: não vos conformeis com este mundo. Ali é: não vos conformeis com esta era, com esta época. Quando diz que Deus criou o mundo, diz que Ele criou o cosmos, o planeta. E quando Ele diz aqui que Ele amou o mundo, é o mundo ser humano, os homens. Como que eu sei? Porque o texto continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Ele está falando das pessoas, dos seres humanos. Então Jesus vai para Nicodemos e diz: olha, Deus amou o mundo. E Ele amou de tal maneira. Esse tal, para muitos, há muito tempo, foi como quantidade, tamanho, intensidade. Dizendo: a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal, é tão grande que não tem como definir que é tal. Mas se você ler no seu dicionário, tal não é intensidade. O tal no seu dicionário, no nosso dicionário, é deste modo. Então Jesus diz assim para Nicodemos: meu Pai, Deus, amou o mundo da seguinte forma. Ou seja, Ele amou, e porque Ele amou, Ele fez algo. E o que Ele fez? Ele amou o mundo, que Ele deu o seu único Filho. Então tal é deste modo, desta forma. Então Deus amou o mundo desta forma, dando o seu Filho. E qual deve ser a nossa resposta a termos recebido o Filho de Deus? Crer, para que a gente não venha perecer, mas venha viver eternamente. Como eu falei para você, quem nasce em uma morre duas, quem nasce duas morre uma. Então você precisa crer para não perecer e viver eternamente. O amor de Deus foi um amor sacrificial. Ele amou e deu o único Filho. E como a gente vive na igreja, vive ouvindo pregações, e a gente não consegue reagir a esse amor do jeito que deveria ser. Por que a gente não nasce de novo? Se a gente já sabe que o sacrifício de Deus fez com que Ele desse o seu Filho para que a gente tivesse uma nova possibilidade. Porque antes de Jesus a gente não tinha a possibilidade de nascer de novo. Com Jesus a gente tem a possibilidade de nascer de novo. Mas por que nós não nascemos de novo? Por que você identifica aí no seu comportamento resquícios da natureza humana mais forte do que o Espírito? Por que quando alguma coisa acontece com você, a sua primeira reação é agir com a carne e não como o Espírito agiria? Por que eu identifico em mim, das vezes que eu procuro, como diz Paulo, procuro fazer o bem e não consigo, mas o mal é tão natural para mim fazer? Por que a gente tem essa dificuldade? A gente precisa entender que o chamado é nascer de novo. E isso só é possível porque Deus nos amou. E Deus te amou ainda quando o seu download de carne para espírito estava em 0%. Quando você só fazia o que era errado, quando você só pecava e gostava do pecado e vivia no pecado, andava com quem pecava e vivia cada dia mais se aprofundando no pecado, Deus te amou quando você não tinha virtude nenhuma. Deus te amou e deu o Filho dele por você quando ninguém queria andar com você. Quando as pessoas te viam na calçada e trocavam de calçada para não passar na mesma calçada que você, Deus entregou o Filho dele quando você ainda andava na rua e as pessoas desviavam de você.
quando você não pensava o bem, só apenas o que era errado. Deus deu o seu Filho quando você não tinha qualidade nenhuma. Ou seja, Ele viu você quando ninguém queria ver, Ele amou você quando ninguém queria amar, Ele amou você na sua pior versão, para transformar você na melhor versão, nascendo de novo do Espírito. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Todos nós precisamos nascer de novo. Se eu fosse listar aqui as coisas que é natural a minha carnalidade fazer, o culto seria pouco. Se eu fosse lembrar de todas as vezes que eu agi da maneira que a carne gosta de agir, o culto seria pouco. E se você também fosse fazer o mesmo, eu tenho certeza que seria pouco o tempo. Porque a gente sabe quando a gente faz o que não deve. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crente, a gente sabe quando a gente fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, vai onde não deveria ir e age da maneira que não deveríamos agir. A gente sabe. Eu não preciso ir até você com um dedo de profeta e dizer, olha os seus erros. É que você sabe aonde você precisa nascer de novo. Você sabe que é a palavra de Deus te convidando para você nascer de novo, abandonar essa velha natureza. Essa natureza que quando vê o pecado, o coração até se enche de alegria, mas quando vê o caminho da santidade, se entristece. Obedecer a palavra é muito difícil para quem não nasceu de novo. Obedecer o que Deus quer que a gente faça, que a gente venha obedecer, é muito difícil para quem não nasceu de novo. Fazer o que Deus quer para quem vive na carne é difícil, porque a gente não consegue entender que tem uma outra maneira de fazer as coisas. Não é possível que tenha uma outra forma de fazer se eu só sei fazer assim. Por isso Jesus morreu numa cruz, deu a você a possibilidade de você nascer de novo, para gradativamente você ir mortificando a sua carne e nascendo no Espírito. Deus te deu uma outra opção. O caminho era morte eterna. Já começava com morte eterna e era isso. Aí Jesus vem e diz: tem um caminho de vida eterna, mas só vai entrar por ele quem nascer de novo. Tem um caminho aqui diferente desse, mas você só entra se você nascer de novo. E o amor do meu Pai lhe deu essa possibilidade. Então eu quero que você faça uma oração com as suas palavrinhas aí. Qual vai ser a sua resposta a esse amor de Deus? Pai, o Senhor me amou quando nem eu mesmo me amava, porque eu tinha desejos suicidas. Então nem eu mesmo me amava, o Senhor já tinha me amado. Eu ia nas drogas, eu ia na bebida, e eu sabia que isso me destruía, mas eu não parava. Isso, eu me autodestruía, e o Senhor me amou quando eu mesmo não me amava. Pai, eu nem existia, sabe? Eu nem sabia, nem entendia o que eu fazia, e o Senhor já me amava. Olha o Senhor com suas palavras enquanto nós vamos cantar. E na medida que esse louvor for sendo cantado, você for sentindo a palavra fazendo efeito no seu coração, e você for sentindo que você tem a possibilidade de agradecer a Deus, porque você ainda está vivo, então você ainda pode nascer de novo, e você sentir que você deve adorar Ele de alguma maneira, você sinta-se à vontade, porque o amor de Deus te alcançou e te deu uma nova possibilidade. Você pode nascer de novo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo em si